Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do LAC Concurso. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para gravar a primeira videoaula de cultura organizacional 100% focada para o concurso do Banco do Brasil 2014-2015, concurso 2015 aí, uma aula super bacana, cara, uma aula para o aluno gabaritar. Analisamos o edital detalhadamente, elaboramos uma estratégia de como repassar esse conteúdo para vocês e nessa estratégia do conteúdo, é uma forma que a gente quis aproximar bastante o nome das aulas com o que está escrito lá na ementa do pessoal, da ementa do concurso, do edital. Nós vamos gravar 5 videoaulas. Nessas 5 videoaulas você pode ter certeza que você vai ter conhecimento de sobra para você acertar todas as questões de cultura organizacional. Eu disse todas, né? Agora, papo reto, cara, você tem que assistir todas. Porque uma aula completa a outra, uma aula solidifica o pensamento da outra, ou seja, aqui é um trabalho sistêmico, a gente separou em aulas pequenas para que o aluno aí consiga cumprir 100% do edital. Além disso, além das videoaulas que nós vamos trazer aqui várias questões de concurso, vale a pena lembrar a vocês que o professor fez uma pesquisa na internet. Todas as questões de cultura organizacional da banca Sens Gran Rio, eu fiz essa seleção, a gente corrige essas questões durante as aulas, São várias aulas. E tenho certeza que o aluno vai estar bastante competitivo. Além disso, nós vamos gravar no final, tá? Então temos aqui, vou gravar agora conceito de cultura, depois a gente vai para preceitos da cultura, depois vantagens, desvantagens, características e cultura empresarial. A sexta aula, o professor separou 40 questões, tá? Muitas dessas questões, a maioria dessas questões não são abordadas na sala de aula, que nós iremos disponibilizar para a galera lá no banco de questões do LAC Concursos, tá certo? No banco de questões. Já fica a chamada para a galera aí. Tá certo? Vamos lá diretamente para a aula aí. Uma super aula. Estou bastante motivado com essa turma do Banco do Brasil, que a galera aí vai gabaritar. Tenho certeza disso. Então vamos lá. Primeiro assunto, primeira coisa que eu quero passar para vocês. Aqui é uma aula de conceitos, Então é uma aula de conceitos. Aula de conceitos, depois teremos aula de preceitos, características, vantagens, cultura empresarial. O aluno, nessa aula, eu tenho um objetivo nessa aula aqui. O objetivo desta aula é que o aluno saia daqui com um juízo de valor, com um modelo mental, o que venha a ser cultura organizacional, cara. Por quê? Porque com base nesse modelo mental, ele vai ter condições, ele vai ter discernimento para elaborar diversas questões de prova. Com certeza, discernimento, Então, primeira coisa, eu quero perguntar para vocês aí, o que é a cultura organizacional? Professor, esse conceito da cultura organizacional, nós temos um conceito já consolidado pela doutrina? Nós não temos um conceito consolidado pela doutrina. Então, professor, eu separei 3, 4 conceitos aí que a gente buscou na bibliografia. Vou passar para vocês, todos eles, cada um deles vem completar o pensamento do outro e você terá condições de produzir esse conhecimento, esse juízo de valor. Então, o que é a cultura organizacional? Vamos lá. É um conjunto de hábitos e crenças estabelecidas por meio de valores, normas, atitudes, expectativas compartilhadas na organização. Então, olha aí, é isso mesmo, gente. Um conjunto de hábitos, ou seja, de atitudes que tem diariamente, crença, aquilo que você acredita, estabelecidos por meio de valores, normas, regras, atitudes, expectativas compartilhadas na organização. Está aí. Professor, é correto afirmar que toda organização tem sua cultura organizacional? Positivo, exatamente, é isso aí. Toda organização tem cultura organizacional. É claro que de organização para organização há uma variação dessa cultura, mas é correto afirmar que todas as organizações têm a sua característica de cultura. Por quê? Porque a cultura da organização vai ser o somatório da interatividade da cultura de cada indivíduo. Professor, então o que quer dizer? Resume para a gente aqui, eu quero uma frase para fixar.
A cultura espelha a mentalidade predominante em uma organização. A cultura espelha a mentalidade que é predominante em uma organização. Por exemplo, professor, se tem um conjunto de pessoas, tá, que tem um hábito, tem um comportamento, tem atitude da proatividade, do atendimento de excelência, de qualidade, você pode ter certeza que essa cultura das pessoas que estão todo dia praticando isso vai ser incorporado à cultura da organização. Ele vai ser compartilhada. E claro, do outro lado também, se tem uma organização desleixada, que deixa tudo para depois, as pessoas não estão nem aí com nada, é o que? Passa a ser o quê? O espelho da organização, a cultura da organização. Portanto, a cultura espelha a mentalidade que predomina numa organização. Por isso que é tão importante, tá certo, a questão da cultura organizacional. Por exemplo, vocês vão estudar no Banco do Brasil, vocês vão trabalhar no Banco do Brasil, tá? Uma cultura que é perceptível no Banco do Brasil, isso eu falo como cliente do Banco do Brasil. Também digo a vocês que eu já fui empregado do Banco do Brasil, já fui aprovado do Banco do Brasil, já fiz esse mesmo concurso que você aí vai estar fazendo, né? Quero dizer para vocês o seguinte, cara, lá eles têm uma cultura de bater metas, né? Então cada empregado do banco tem sua meta, então eles correm atrás das metas, então a gestão dessa cultura organizacional é muito importante, né? É muito importante, né? Diante disso, só para você ter uma ideia, já temos condições aí de fazer a primeira questão. Concurso aqui do Ministério Público da União, inclusive este concurso do Ministério Público da União, MPU, foi autorizado, já foi constituído a banca examinadora, foi constituída a banca que vai conduzir os trabalhos. Em 2015, concurso confirmado, nós já atendemos o MPU 2010, 2013, e se Deus quiser agora 2015, e nós tivemos aí dezenas e dezenas de alunos aprovados no Brasil todo, e agora a gente vai estar atendendo mais uma vez o concurso do MPU. Vamos lá, olha só, eu quero que você se esforce e tente fazer essa questão aqui. As culturas organizacionais são baseadas em valores que são compartilhados pela maioria dos colaboradores e dos gerentes, que fazem com que as normas norteiem o comportamento. Olha só, voltando aqui, ó, o slide, olha como é importante ter o juízo de valor. Quando você tem um juízo de valor, você forma uma opinião, e através desta opinião você consegue discernir. A cultura espelha a mentalidade que predomina em uma organização. As culturas organizacionais são baseadas em valores que são compartilhados pela maioria dos colaboradores e dos gerentes, que fazem com que as normas norteiem o comportamento. Ou seja, essa questão aí, nós não temos nenhuma dúvida que é uma questão que está absolutamente correta. Tá aí, galera, viu? Viu como é fácil, né? Beleza, né? Professor, você falou que você ia falar de conceitos. Sim, eu vou falar de conceitos. E vou trazer para vocês aqui uma referência de uma bibliografia, Edgar Schein. Esse cara aqui é uma das maiores celebridades, uma das maiores autoridades que escrevem sobre cultura organizacional. E eu tenho certeza que o examinador da banca Cinsgran Rio, da banca do CESP, da banca da FCC, qualquer uma das bancas, eu tenho certeza que esse examinador já leu os livros, seguem a doutrina do Edgar. Então, nesse sentido, né, a gente sempre tem que estudar na fonte, né? Então você pode ter certeza que a gente vai ler agora esse cara aqui, o conceito dele. Vamos lá. Cultura organizacional é o modelo de pressupostos básicos de um grupo. Assimilou na medida em que resolveu os seus problemas de adaptação externa e integração interna, e que por ter sido suficientemente capaz, foi considerado válido e repassado, ensinado aos demais novos membros como a maneira correta de perceber, pensar, sentir em relação àqueles problemas, né? Então ele fala muito disso, ó, a maneira que as pessoas, que o grupo, olha só, eles percebem, eles pensam, eles sentem em relação aos problemas, né?
Valeu, isso aí é o Edgar, né? Vamos lá. A cultura é o modo pelo qual a organização aprendeu a lidar com o seu ambiente. Exatamente, né? Então, a cultura organizacional, as organizações são seres vivos, né? Elas se interagem com o meio interno, com o meio externo, principalmente com o meio externo, né? Ela precisa do meio externo para a sobrevivência. Então, a cultura organizacional se forma uma identidade, como vai se dar, né? As empresas que estão aí com grande instabilidade, né, trabalham num ambiente bastante instável, bastante competitivo, é claro que vai produzir comportamentos, que vai produzir uma cultura aí para lidar com essa situação, tá? E essa cultura, a formação, gente, tá, da cultura organizacional, ela é feita através de um ambiente bastante complexo, na qual são considerados vários fatores. É uma complexa mistura de preposições. O que vem a ser uma preposição? É aquilo que você acredita que está lá no seu subconsciente, no seu consciente, aquilo que você acredita, crenças, aquilo que carrega consigo, comportamentos, histórias, mitos, metáforas, né? Metáforas e outras ideias que representam a maneira particular de uma empresa funcionar e trabalhar, ou seja, há uma interação com diversos pontos para se formar a cultura organizacional, tá? Da cultura organizacional. Ok, vamos lá, mais um exercício separado para vocês para fixar o conteúdo, né? Nesse módulo, todo o módulo nosso que a gente vai passar de cultura, de ética, também de atendimento, de vendas, a gente vai vários exercícios para fixar. Vamos lá, olha só, você tem condições de acertar essa questão aqui. A cultura organizacional está presente de maneira explícita, por exemplo, na missão, nos objetivos e na visão clara, na visão declarados para a empresa. E de maneira implícita, nos comportamentos e nos valores compartilhados pelos seus... Ok, né? Então é o seguinte, cara, vamos pensar comigo aqui. Depois eu volto para a questão. Então, aqueles comportamentos predominantes das pessoas que estão ali vão formar a cultura organizacional. Não é isso? Beleza. Então, vocês partem, né? A partir que a empresa, que a organização já tem consolidado esses seus comportamentos mais vigentes, né? Pense comigo, isso aqui já foi cobrado pela Banca Cisne Rio, inclusive está aqui nessa aula, a gente vai fazer o exercício da Banca Cisne Rio ainda hoje, nessa aula de hoje. Então nós temos o seguinte, cara. Então nós temos aqui a cultura, olha só, predominante. Essa cultura predominante, tá? Aliás, vamos fazer o seguinte, essa cultura predominante, apaga aqui, deixa eu fazer um negócio mais... Hoje eu estou com uma assessora aqui, ó. É uma assessora, período de férias, a criançada aí não tem escola, aí você já sabe o que eu estou falando, né? Então você tem aqui, ó, a cultura predominante. Tá. Essa cultura predominante, ela vai produzir um documento chamado identidade. Identidade organizacional. Essa identidade organizacional é formada pela missão, que é a razão de ser da organização, visão de futuro, a sua declaração de valores. O que caiu na prova da própria Banca Cisne Rio é o seguinte, ele queria saber o seguinte, se a cultura organizacional produz a identidade organizacional. Sim, produz.
Então a cultura, aquilo que é a cultura da eficiência, da presteza, aquela cultura da agilidade, não é isso? Todos esses elementos e comportamentos, eles vão ser um ambiente complexo, serão misturados entre si e irá produzir um documento chamado de identidade organizacional. Nessa identidade organizacional temos 3 documentos básicos. Missão. Qual que é a missão? É a razão de ser da organização. Para que serve essa organização? A visão. O que essa organização deseja ser no futuro? E, claro, quais são os valores que irão ser trabalhados, que a organização irá trabalhar no dia a dia, que irá nortear o comportamento das pessoas. Por exemplo, da cortesia, da honestidade, da presteza. São o quê? São todos os valores. E claro que essa carta de valores, que essa missão e essa missão, visão e missão, são todos resultantes da interação da cultura predominante na organização. Isso que está sendo cobrado nessa questão, tá? Isso que está sendo cobrado nessa questão do CESP, né? Pode apagar, filhinha, né? E essa questão foi cobrada no CESP e essa mesma questão, escrita de maneira diferente, foi cobrada também na banca Census Gran Rio, né? Deixa eu apagar aqui em cima para você, que você ainda não tem altura suficiente, né? Ela fica toda, gente, feliz, né? Toma aqui, vai lá. Vamos lá. Vamos voltar para a questão agora e tente fazer a questão a partir dessa explicação que eu passei para vocês, que você tem que montar um modelo mental. A cultura organizacional está presente na maneira explícita, né? Explícita, ou seja, declarada, oficial. Por exemplo, na missão, nos objetivos e na missão, nos objetivos e na visão declarados para a empresa. Olha aí. Então ela está presente sim, na identidade organizacional e de maneira implícita, ou seja, internamente, nos comportamentos e nos valores compartilhados por seus membros, exatamente. Então a cultura organizacional, ela está apresentada, né, uma forma explícita, declarada, formal, na identidade organizacional, isso está dizendo a questão, e internamente, nos valores compartilhados entre os membros da organização. Uma questão super correta, essa questão aqui. Então você já sabe aqui 2 coisas, né? Você tem aqui a cultura organizacional sendo demonstrada de maneira explícita e de maneira implícita, né? Professor, o que vem a ser essa maneira explícita? Explícita significa visível. Então você tem uma parte da cultura organizacional que ela é visível e você tem outra parte que ela é implícita, que ela não é visível. Um ponto muito cobrado nas questões de prova. E pode ter certeza, tá, que isso pode cair na sua prova lá no concurso do Banco do Brasil. E você não vai se assustar não, cara, porque você vai estudar agora. Então já chegamos no outro ponto importante, que você tem que ter esse modelo mental para a prova, que é a cultura organizacional. Você tem 2 blocos. Você tem um bloco explícito, aquilo que você consegue visualizar, e você tem um bloco explícito, tá certo? Aquele implícito, né? Explícito que é visível e implícito que não é visível, né? A partir disso, nós vamos chegar aqui no outro conceito, que é chamado de aspectos formais e aspectos informais. Então, aquilo que é explícito, atenção, isso ele pode cair na prova. Ele pode falar que um cara aqui que é formal, aberto, explícito, vem a ser oculto, informal, implícito, né? Então, vamos lá. Explícito, né? Explícito. Componentes visíveis, você consegue visualizar. E publicamente observáveis, orientados para aspectos operacionais e de tarefas. Então, explica aquilo que você consegue observar. Professor, mas eu sou um cara que preciso de exemplos. Exemplos, olha lá, estrutura organizacional, departamento A, B, C, escala de hierarquia, estrutura organizacional, títulos e descrições de cargos, objetivos e estratégias, tecnologias e práticas operacionais, políticas e diretrizes de pessoal, métodos e procedimentos, medidas de produtividade, identidade organizacional, são todos pontos da cultura organizacional. Isso é importante, só que são pontos da cultura organizacional que são o quê? Explícitos, visíveis. Tá certo? São visíveis, né? Professor, bacana, fechou.
E os implícitos, informais, ocultos, aquilo que você sabe que tem, mas você não consegue visualizar. Professor, eu quero exemplos antes de você fazer a leitura. Eu vou passar para você, por exemplo, a organização, ela tem lá um espírito de cooperação, né? Ela tem lá uma atitude proativa. Então isso é o quê? É implícito. Você não consegue visualizar, ele é oculto, né? Sentimentos, exemplos, ó. O que são explícitos? São componentes invisíveis e cobertos, afetivos, emocionais, orientados para os aspectos sociais e psicológicos. Por exemplo, padrões de influenciação e poder, percepções e atitude das pessoas, sentimentos e normas de grupos, crenças, valores, expectativas, padrões informais de integração, normas grupais e relações afetivas. Então, isso são o quê? Aspectos ocultos, né? Aí nós temos aí uma metáfora chamada de iceberg da cultura organizacional, né? Vamos fazer o desenho aqui do iceberg. Isso aqui é muito importante, como eu te falei, essa aula aqui é uma aula de conceitos. Então quero passar para vocês os conceitos aí predominantes e pode ter certeza, aula fundamental, cara. Se você fixar essa aula, conseguir capturar a essência da aula, você consegue acertar várias questões de concurso, né? O que é um iceberg, né? Iceberg é isso, né? Então aqui é um iceberg, né? Aqui, ó. Aqui é a água, né? O iceberg. Aí eu pergunto para você, esse topo aqui é a parte visível do iceberg, não é isso? Ó? A parte, você está aqui num barquinho, né? Você está num barquinho aqui, ó, certo? E nesse barquinho aqui, você consegue enxergar esse iceberg aqui. Você acha até que é grande esse iceberg, né? Então, olha aqui a parte visível. Então, essa aqui é a parte visível. Então, na cultura, você tem a parte visível. E você tem que entender o seguinte, que a parte invisível é muito maior do que a parte visível, cara, né? Porque ele é oculto. Você sabe que ele existe, mas você não consegue visualizar. Então essa parte aqui, tá certo? Essa parte aqui, tá? Essa parte aqui é a parte visível. Então essa aqui é a metáfora. Tem que saber que existe a parte visível e a parte invisível, né? Da cultura. Filhinha, pode apagar aqui rapidão para não atrasar a nossa aula aqui, né? Pode apagar aí, né? Ok, vamos lá, né? Tem a parte visível e a parte invisível. Entenderam iceberg? Então, na cultura organizacional, nós temos aquela parte que é visível, que ela é menor, que ela é explícita, e a parte invisível, tá certo? É claro que a parte invisível, ela sempre vai estar provocando a parte invisível, vai provocando o afloramento da parte visível, né? Nós vamos trabalhar na próxima aula, que são de preceitos, né? A gente vai falar o seguinte, que a cultura organizacional, ela é formada por por artefatos, tá certo? Artefatos, ela é formada por uma visão compartilhada e por preposições básicas, né? A formação da cultura organizacional. Então, artefatos, valores compartilhados e preposições básicas. Mas isso vai ficar cenas para o próximo capítulo. Nesse sentido, você já tem condições, tá certo, de você aí acertar uma questão da prova, ó, Banca Sens Gran Rio, Transpreto, né, transportadora da Petrobras aqui, cargo de administrador. Ó, para fazer essa questão, qual é o conhecimento necessário? Tem que saber que a cultura organizacional você tem dois blocos, uma parte visível, que é explícita, e uma parte invisível. O examinador pode querer saber de você o que compõe a parte visível, o que não compõe a parte, o que compõe a parte invisível. E o que foi que cobrou nessa prova aqui, e com certeza pode estar se repetindo na sua prova. Vamos lá. A cultura organizacional é aprendida, transmitida e partilhada entre os membros da organização ao longo do tempo. Alguns desses aspectos são formais e outros informais. Parou. Os aspectos formais são visíveis ou invisíveis? Já sabe qual que é. Visíveis.
Aspectos informais são o quê? Invisíveis. Cabe aos líderes reconhecer todos esses aspectos e alinhá-los aos objetivos organizacionais. Perfeito, né? Então, aqui já vê um padrão aqui de questão. Vamos, antes de ir para a questão, explicar um pouquinho o padrão do perfil da banca. Esse cara aqui é um texto orientativo, tá certo? Esse cara aqui é um texto ilustrativo da questão. Ele não define o comando da questão. O comando da questão está aqui. Qual dentre os aspectos apresentados abaixo é ou são de natureza informal? Né? É de natureza informal. Ou seja, o conhecimento necessário para você fazer uma questão é esse cara aqui, ó. Abertos, formais, visíveis, não é isso? Explícitos, implícitos, ocultos, informais e explícitos, né? Implícitos, né? Estrutura organizacional. Ele é formal ou informal? Estrutura organizacional é o quê? Aspecto formal. Ele quer informal, logo, letra A não é. Letra B, capacitação de pessoal, treinamento. O cara vai lá, responde chamada, lê o quê? Formal ou informal? Isso, ele é formal. Diretrizes de pessoal, não está escrito, cara? Está escrito, então é o quê? É formal. Percepções e atitudes. As percepções e atitudes são aspectos informais. Então, nós já encontramos a resposta correta, que é a letra B. Percepções e atitudes. Objetivos, letra D, obrigado. Letra D de dado. Objetivos e estratégias são aspectos formais ou informais? Formais, está escrito, né? Previsto. Então, olha aí o padrão da questão César Rio. E vai ser mais ou menos nesse padrão de vocês aí do Banco do Brasil. Vamos continuar nossa aula aqui. A cultura representa as normas informais e não escritas que orientam o comportamento dos membros de uma organização no dia a dia e direcionam suas ações para o alcance dos objetivos organizacionais. Muito importante. O que vai orientar o comportamento do sujeito é o quê? As normas informais e não escritas. É o comportamento, né? Então, o comportamento, a forma, né? Claro que também tem influência aí nas normas formais, né? Vamos passar aqui para um assunto muito importante. O aluno tem que saber diferenciar o que é um símbolo e o que é um valor. Tá? Isso cai bastante. Inclusive, na aula de preceitos, a gente vai aprofundar esse assunto. Mas, por hora, para você ter aquela visão geral, tem que saber o que é um símbolo, o que é um valor. Símbolo é aquilo que é registrado, tá certo? É uma cerimônia, é um ritual, é um símbolo, algo representativo. Valor já é algo interno, um valor de juízo que tem em relação a tal coisa, um pensamento. Então, você tem símbolos, algo mais concreto, visível, tá certo? E você tem um valor. Por exemplo, reunião de entrega de prêmios. É um valor ou é um símbolo? É o quê? Um símbolo, né? Uma cerimônia é um valor ou é um símbolo? É um símbolo. Professor, a cultura da pontualidade é um símbolo ou é um valor? É o quê? É um valor. Tá certo? Isso cai em prova, cai. Símbolos. Então, atenção, vamos lá. A gente vai aprofundar isso um pouco mais para frente. Os símbolos compreendem comportamentos e objetos que carregam, comportamentos e objetos que carregam e transmitem mensagens e significados dentro de uma cultura organizacional. São elementos simbólicos, cerimônia, rituais, imagem, linguagem. Já os valores estão no íntimo da cultura organizacional, que compreende as crenças, preceitos, ideologia e todos os tipos de atitudes e julgamentos compartilhados pelos integrantes da organização. Então, símbolos e valores. É muito fácil, né? Professor, duvido que esse cara caia. Olha aqui um concurso magnífico, ó, cara. Tribunal Regional Eleitoral, né? Sonho de consumo para muitas pessoas, né? A cerimônia de uma formatura pode ser considerada um exemplo de símbolo da cultura organizacional de uma instituição universitária? E aí? Professor, mas agora ficou muito fácil. Depois da aula que o senhor passou para a gente, não tem como errar. Isso é um valor ou é um símbolo? Isso aí é um símbolo. Então a questão está correta, né? Deixa eu ligar o ar aqui que minha assessora está com calor, né?
Então, olha só, é um símbolo. Agora, se a questão tivesse aqui, trocasse símbolo por valor, ela estaria errada. Então, essa questão está super correta, ok? Bom, falar para vocês um pouquinho do roteiro da aula. Passei a parte de introdução. Agora, vou entrar um pouquinho na parte de clima organizacional, muito pouco, né? Não posso aprofundar muito isso, porque a cultura organizacional está diretamente vinculada ao clima da organização e também ao comportamento da organização. Depois eu vou passar para vocês vários macetes dessa aula, ou seja, mapas mentais, assuntos fundamentais que o aluno tem que ter em mente, tem que estar na cabeçona dele lá para ele fazer a prova de concurso, tá certo? A aula completasse, que é para você acertar, para você gabaritar. Professor, clima organizacional, né? Resume para mim, cultura é a forma que elas pensam, sentem a organização. E o clima, professor? O clima eu gosto de falar que é o status quo. Como é que está o sentimento da organização, né? Já pensou, né, cara? Eu sempre falo o seguinte, já pensou? Você vai trabalhar, chega lá seu patrão e fala assim, galera, é o seguinte, nossos resultados foram extraordinários. Então, a partir de hoje, vocês terão um aumento de 500% no seu salário. O que você acha que vai ficar o clima da organização? Cara, o clima vai lá em cima. Então, o clima vai lá em cima, né? Então, isso que é o clima organizacional, né? Isso é o clima. Mas a cultura influencia no clima? Certo, a cultura vai influenciar no clima, né? No clima. É o meio interno de uma organização, a atmosfera psíquica e característica que existe em cada organização. É o ambiente humano dentro do qual as pessoas de uma organização executam o seu trabalho. Aqui, uma definição do Hidalberto Chiavenato, que é um dos grandes doutrinadores de administração. Os aspectos internos provocam diferentes espécies de motivação, produzem elevação da moral interna, influência a motivação, o desempenho humano e a satisfação no trabalho. É claro que as organizações sempre tendem a produzir cada vez mais, né? Professor, você falou do aumento, professor. Fala uma coisa do oposto. Eu vou falar para você, o servidor público, né? Eu atuei já há muito tempo no serviço público, né? E uma certa vez a categoria estava reivindicando um ajuste aí na lei de carreira. E o governante simplesmente falou que não ia fazer, né? A notícia, é claro, que foi levada para a categoria. O que aconteceu, gente? A atmosfera, né? O status quo da categoria foi lá embaixo, né? Foi lá embaixo. Pronto, foi lá embaixo. Né? Porque teve uma negativa, né? Uma negativa. Só que é o seguinte, olha como a cultura influencia no clima organizacional. Olha como é importante, né? Como a categoria é uma categoria proativa, uma categoria que está acostumada à resistência, à conquista, uma categoria que está acostumada a lutar pelos seus direitos, né? O que aconteceu? Absorveu rapidamente essa negativa, tá? E diante disso produziu motivação para continuar lutando no seu pleito, né? E encontrar novas estratégias, né? O que aconteceu? A categoria, claro, o primeiro impacto não tem como, são seres humanos, pessoas que vão ser afetadas pelo meio, né? Mas logo depois superou e teve uma elevação na moral e no clima organizacional, tá? Vamos continuar. O clima organizacional depende das condições econômicas da empresa, da estrutura, da cultura e culturas organizacionais, das oportunidades, do significado, do trabalho, do preparo, treinamento e senso de equipe, tipo de liderança, das formas de avaliação e remuneração. Então, o clima organizacional, tá certo? Depende de todas essas variáveis, né? Falando ainda em clima, o clima está intimamente vinculado à atmosfera psicológica das organizações e, consequentemente, tem ligação com a motivação e o ambiente interno das organizações. Exemplo, as sensações e percepções dos indivíduos perante a organização. Bacana, ok, professor. Então,
O clima organizacional mais a cultura organizacional vai resultar num outro fator muito importante, que é o comportamento organizacional. Tá? Campo de estudo que investiga o impacto de indivíduos, grupos e a estrutura tem sobre os comportamentos dos indivíduos dentro das organizações, com o propósito de utilizar esse conhecimento para melhorar a eficácia organizacional. Então está aí para vocês aí, isso aqui é somente um insightzinho para vocês, uma pequena pincelada sobre clima e cultura organizacional. Professor, acabou a aula? Quase. Agora o professor separou uma estratégia muito importante. O que a gente fez? O que o professor fez? Eu separei vários tópicos muito importantes sobre cultura organizacional, essa parte preliminar, essa parte de conceito para vocês fixarem. Vamos lá. Primeira dica. Gente, cultura. A palavra cultura tem um termo genérico, amplo, utilizado para significar duas acepções diferentes. Primeiro, o conjunto de costumes e as realizações de uma época de um povo, e segundo, artes, erudição e demais manifestações, mais sofisticações do intelecto, a sensibilidade humana, consideradas coletivamente. O que é esse item 2? Né? Só para falar para vocês que a palavra cultura é muito grande. Tem essa primeira parte que é nossa, o conjunto de costumes, né? Você tem a cultura de fazer isso, realizações, né? Realizações de uma época, de um indivíduo, de um povo, e olha só, erudição de demais manifestações mais sofisticadas do intelecto. Né? O que é isso, professor? Aquele cara é inteligente, né? Poxa, aquele cara tem cultura, não é isso? Olha só. Então essa palavra cultura, ela é muito maior do que a gente possa imaginar. Só que o nosso campo de estudo, nós estamos na cultura organizacional, principalmente nos aspectos formais, aquela parte visível, e nos aspectos informais. Né? Segundo ponto importante, segundo mapa mental. Preste atenção. Todos os seres humanos são dotados de cultura. Gente, todos os seres humanos são dotados de cultura, pois fazem parte de algum sistema cultural. Em função disso, toda pessoa tende a ver e julgar as outras culturas a partir do ponto de vista da sua própria cultura. Olha só, o que acontece então? Todo mundo tem uma cultura, tá? Todo mundo tem uma cultura. Tá? E essa cultura ela é construída como, professor? É construída socialmente, entre a integração das pessoas, e elas passam a influenciar outra, eles formam o quê? Um consciente coletivo, e esse consciente coletivo produz a maneira de ver, pensar e julgar. Então todo mundo faz parte de uma cultura. E como você faz parte de uma cultura, você tem percepções diferentes, porque culturas são culturas diferentes. E a partir do momento que você observa um fato real, você tende a perceber, julgar do ponto de vista de sua cultura. Isso é importante, né? Por isso que eu falo, isso aqui é muito importante também no estudo do concurso, porque eu sempre falo o seguinte, que o cara que vai fazer concurso, ele tem que vencer as suas paixões. Vencer as suas paixões, ou seja, sair um pouquinho do seu ponto de vista e começar a enxergar o ponto de vista do examinador. E isso aqui já foi cobrado, inclusive no último concurso do Banco do Brasil. Olha só, Banco do Brasil 2014, Censo Gran Rio, escriturário, né? As atividades realizadas em uma empresa diferem das realizadas das demais empresas, em função de diversos aspectos, sejam esses operacionais, culturais, mercadológicos, dentre outros. Né? Então, olha só, analisando aqui, esse pedaço aqui, né? Vamos ler mais uma aqui, mais um parágrafo. A cultura organizacional, que contribui ativamente para a diferenciação entre as organizações, é criada e preservada pelas pessoas que, juntas, formam a organização. Novamente, esse texto aqui é um texto ilustrativo, é um texto de apoio, né? Que ele está falando de que esse texto de apoio? Que existe, cada empresa tem sua cultura. Atividades realizadas em uma empresa diferem das realizadas nas demais empresas, porque cada empresa tem a sua cultura. E cada empresa tem a sua cultura porque ela é formada por quem? Ela é formada por pessoas diferentes, né?
Ó, em função de diversos aspectos, sejam operacionais, a forma como as pessoas trabalham, culturais, de onde vêm essas pessoas, mercadológico, como costuma fazer seus negócios, entre outros. A cultura organizacional, que contribui ativamente para a diferenciação entre as organizações, é criada e preservada pelas pessoas que, juntas, formam a organização. Essa abordagem tem como base que a cultura organizacional é. Então ele quer que você complete a frase. Tá? Quer que você complete a frase. Então, né? Essa abordagem tem como base que a cultura é. Está vendo aqui? Quer que você complete. Uma dica para vocês. Ó, você está com meia dúvida, você pega e fala, esse aqui é o comando da questão. Ó. Essa abordagem tem como base que a cultura organizacional é facilmente mudada? Está escrito isso? Não. Pelo contrário, gente, a cultura organizacional não é fácil de ser alterada. E esse assunto sobre dificuldade, facilidade, a Banca Cis Gran Rio adora, porque eu já separei várias questões de concurso que ele cobra isso. Então está errada, porque ela não é facilmente mudada. Relativa ao mercado? Não tem nada a ver o mercado, né? Mercado como você faz seus negócios, mercadológico. É construída socialmente, exatamente. Ela é construída socialmente, ó. Porque, olha só, de uma empresa para outra, em função de diversos aspectos, ó. Operacionais, culturais, mercadológicos, ela é construída socialmente. Então, a cultura organizacional, ela é construída socialmente. Letra C, né? A estrutura do nível operacional. Não, a operacional ela vai ser consequência aí. A estrutura operacional não tem nada a ver uma coisa com outra. Vamos estar atrapalhando seu pai, filha, vamos. Tem que ser rápido, senão não vai dar certo, não. É desvinculada da história da organização? Não, ela faz parte da história da organização. Bacana, então é letra C. Vamos lá. Terceiro mapa mental para vocês. Ó. Cultura organizacional é a mesma coisa que cultura corporativa e cultura empresarial. Né? É claro que a cultura empresarial, aqui você coloca no mundo corporativo, você tem a cultura empresarial e a cultura estatal. Empresas públicas, empresas privadas, administração direta, administração indireta. Fechou? Vamos mais. Quarto mapa mental aí. Atenção. É um conjunto de hábitos e crenças estabelecidos por normas, valores, atitudes e expectativas compartilhado por todos os membros da organização. Pode ter certeza que o examinador vai querer falar o oposto com palavras bastante bonitas aí para tentar te enganar, mas você não vai cair nessa aí. Quinta dica. A essência da cultura de uma empresa é expressa pela... Olha só, como que essa cultura organizacional ela vai se aflorar, como é que ela vai ser expressa, como é que ela vai aparecer, de maneira com que ela faz os seus negócios, da maneira que ela pratica os seus negócios, né? B, trata seus clientes e funcionários, grau de autonomia ou liberdade que existe em suas unidades e escritórios, e, finalmente, o grau de lealdade expresso por seus funcionários a respeito da empresa, né? Poxa, se tem empresas aí realmente, funcionários realmente leais à empresa, você pode ter certeza que tem uma cultura organizacional excelente, né? Tá aí, então, uma das maneiras que pode se expressar a cultura organizacional. Ó, atenção, esse cara aqui pode ser objeto de sua prova, né? 6. A cultura organizacional representa as percepções dos dirigentes e funcionários da organização e reflete a mentalidade que predomina na organização. Por essa razão, ela condiciona a administração das pessoas. Tranquilo. Mapa mental 7. A cultura exprime a identidade organizacional. Isso cai na prova. Ela expressa a identidade organizacional. Eu já falei lá atrás, identidade significa o quê? Ó, missão, visão e valores, né? Ó, aí uma questão sobre isso aqui, ó. Banco do Brasil, 2014, Cis Gran Rio, escriturário. A cultura é aprendida, transmitida e partilhada. É resultante de um aprendizado por condicionamento social, construída socialmente. Olha como a Cis Gran Rio gosta desse tema. Com certeza, uma questão vai cair sobre esse assunto. Ó.
Ela é construída ao longo do tempo. Em termos empresariais, a cultura também expressa na maneira como as coisas são feitas, como a empresa está estruturada, etc. Olha aí, o texto de apoio, agora vem o comando da questão. Dessa forma, a cultura organizacional cria a abordagem sistêmica da administração? Não. Ela cria o quê? A identidade organizacional. Questão fácil, né? Olha a dica aqui anterior. Exprime a identidade organizacional. Está aí para vocês aí, Fácil, né? Tranquilo, né? Vamos lá. Número 8. A cultura define a missão e provoca o nascimento e estabelecimento dos objetivos organizacionais. Ou seja, a partir do momento que você faz a identidade organizacional, você define o objetivo que a organização, por que deve existir, né? A cultura precisa ser alinhada juntamente com outros aspectos das decisões e ações da organização, como planejamento, organização, direção e controle, para conhecer melhor a organização. Galera, então a primeira aula é isso aí para vocês, que é conceitos. A próxima aula eu vou gravar amanhã, que hoje já estou um pouquinho cansado. Amanhã eu gravo para vocês a aula de preceitos, vantagens e características, tá? Vou tentar mandar essas 3 aulas para vocês de cultura e fica faltando só a aula de cultura empresarial que eu devo gravar na quarta-feira para a galera aí. Tá certo, galera? Super curso, cara, bem detalhado. Toda vez que a gente vê um conceito, uma questão, a gente já traz ou da banca César Gran Rio, ou qualquer outra banca que abordou esse assunto, tudo é potencial questão de prova para vocês. Você quer passar no concurso, tem que ser igual essa águia aqui, cara. Ter humildade, né? O que a águia faz? As pessoas humildes e vencedoras agem como as águias. Antes dos grandes voos, elas abaixam a cabeça, né? Lindo, né? Tá certo, meus amigos? Forte abraço, fique com Deus. Até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.